Durante mais de 40 anos, uma pergunta continuou sem sair da cabeça de milhões de pessoas. O que aconteceu com os jovens da Caverna do Dragão? Pode parecer estranho pensar nisso hoje, mas um simples desenho animado dos anos 80 conseguiu criar um dos maiores mistérios da história da televisão. Enquanto outras animações da época terminavam seus episódios e seguiam em frente, Caverna do Dragão fez algo totalmente diferente e deixou uma geração inteira tentando encontrar respostas. Quem era realmente o Mestre dos Magos? Por que o Vingador perseguiu os heróis com tanta obsessão? E será que Hank, Sheila, Bob, Diana, Eric e Presto conseguiram voltar para casa algum dia? O mais curioso é que o sucesso do desenho vai muito além dessas perguntas. Por trás de toda a fantasia, existia uma produção inovadora para a época, inspirada em um dos jogos mais populares do mundo e criada por profissionais que ajudaram a transformar uma simples adaptação em um fenômeno que atravessou décadas. E no vídeo de hoje, vamos voltar para 1983 para conhecer a história completa de Caverna do Dragão, desde sua criação até os bastidores, seus personagens mais marcantes e os motivos que fizeram essa animação se tornar uma das mais amadas de todos os tempos. Mas antes de começarmos essa aventura, aproveita para deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Assim, você me ajuda a continuar trazendo mais histórias como essas para vocês. Caverna do Dragão. No início dos anos 80, poucas pessoas imaginavam que o jogo de mesa mudaria para sempre o mundo da fantasia. Na época, Dungeons & Dragons já estava conquistando milhares de jogadores nos Estados Unidos. Criado por Gary Gygax e Dave Arneson, o RPG permitia algo que parecia revolucionário: viver aventuras sem limites usando apenas imaginação, papel, lápis e alguns dados. Enquanto filmes e séries contavam histórias prontas, Dungeons & Dragons colocava os próprios jogadores no centro da aventura. Eles podiam se tornar guerreiros, magos, arqueiros ou heróis de qualquer tipo, explorando castelos, enfrentando monstros e desvendando mistérios. O sucesso foi tão grande que logo chamou a atenção da televisão. Mas adaptar aquele universo não seria uma tarefa simples. Os produtores precisavam encontrar uma maneira de apresentar toda aquela fantasia para um público infantil sem perder a essência que havia tornado o jogo tão popular. Foi então que surgiu a ideia que daria origem à Caverna do Dragão. A série foi criada por Kevin Paul Cutts e Dennis Marks, com desenvolvimento de Mark Evanier. A produção ficou a cargo da Marvel Productions em parceria com a TSR, empresa responsável pelo jogo original. Desde o início, a intenção era criar algo diferente da maioria dos desenhos da época. Em vez de mostrar apenas aventuras isoladas, a série teria uma história contínua. Haveria um objetivo principal: personagens com personalidades bem definidas e mistérios que acompanhariam o público episódio após episódio. Era uma aposta bem ousada para a televisão infantil dos anos 80. No dia 17 de setembro de 1983, a série estreou na CBS, nos Estados Unidos, e bastaram poucos minutos para apresentar uma das premissas mais marcantes da história da animação. Tudo começa em um parque de diversões. 6 jovens, aparentemente comuns, resolvem entrar em um brinquedo chamado Dungeons & Dragons. O que deveria ser apenas uma atração acaba se transformando em algo completamente inesperado. Durante o passeio, uma força misteriosa os transporta para um mundo desconhecido. De repente, eles já não estão mais em um parque. À sua frente, existe um universo repleto de castelos, criaturas fantásticas, dragões, magos e perigos que desafiam qualquer lógica. E é nesse momento que surge uma das figuras mais enigmáticas da série: o Mestre dos Magos. Pequeno, misterioso e sempre aparecendo nos momentos mais improváveis. Ele recebe os jovens naquele novo mundo e entrega a cada um deles um presente especial. Mas aqueles presentes eram muito mais do que simples armas mágicas. Eles representavam quem cada personagem seria dali para frente. Hank recebe um arco, capaz de lançar flechas de energia. Eric ganha um escudo mágico que pode protegê-lo dos mais diversos perigos. Diana recebe um bastão que amplia suas habilidades como acrobata. Sheila ganha uma capa da invisibilidade. Presto recebe um chapéu mágico cheio de possibilidades e problemas. E Bob, o mais jovem do grupo, passa a carregar um poderoso tacape encantado. Ao lado dele está a Uni, a pequena unicórnio que rapidamente conquistou o carinho dos fãs. A partir daquele momento, a vida dos 6 jovens mudaria para sempre. E sem que eles soubessem, a jornada para voltar para casa seria muito mais difícil do que imaginavam. Deixa eu tentar. Olá!
Sheila, será que você não pode dar um jeito no seu irmãozinho? Está incomodando a mim. Estou tentando pensar num jeito de sairmos desse lugar assustador e voltarmos pra casa. Mas se existe um personagem que ajudou a definir o clima da série, esse personagem era o Vingador. Sempre envolto por sombras, com chifres, asas e poderes impressionantes, ele rapidamente se tornou uma das figuras mais marcantes da animação. A cada novo episódio, os jovens precisavam enfrentar criaturas perigosas, armadilhas e desafios espalhados por aquele mundo misterioso. E quase sempre, em algum momento da aventura, o Vingador aparecia para complicar ainda mais a situação. Mas o que tornava o personagem tão interessante era o fato de que ele não parecia ser apenas um vilão comum. Muitas vezes, suas atitudes levantavam novas perguntas. Quem ele realmente era? Por que estava tão interessado nos jovens? E qual era sua verdadeira relação com o Mestre dos Magos? A série nunca entregava respostas fáceis. Na verdade, boa parte do encanto de Caverna do Dragão estava justamente nisso. Quanto mais os espectadores assistiam, mais mistérios surgiam. Outro personagem inesquecível era Tiamat. Inspirada diretamente no universo de Dungeons & Dragons, a gigantesca dragão de 5 cabeças representava uma das criaturas mais poderosas daquele mundo. Sempre que Tiamat surgia, os heróis sabiam que estavam diante de um perigo fora do comum. Não, é o Tiamat! Cai fora daqui, seu dragão! Bob! Desta vez você não me escapará. E mesmo apesar dos monstros, dos vilões e das batalhas, o verdadeiro coração da série estava nos próprios personagens. Diferente de muitos desenhos da época, os heróis da Caverna do Dragão não eram perfeitos. Eles tinham defeitos, cometiam erros, discordavam um dos outros e sentiam medo. Eric, por exemplo, frequentemente reclamava dos perigos que enfrentavam. Muitas vezes parecia egoísta e covarde, mas em diversos momentos demonstrava coragem quando seus amigos realmente precisavam dele. Preston era atrapalhado e inseguro, mas nunca deixava de tentar ajudar. Bob era impulsivo e corajoso. Sheila costumava agir com inteligência e cautela. Diana frequentemente assumiu o papel de liderança ao lado de Hank. E Hank, por sua vez, se destacava pelo senso de responsabilidade e pela capacidade de manter o grupo unido nos momentos mais difíceis. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas se identificaram com eles. Porque apesar de viverem em um mundo cheio de magia, seus problemas pareciam reais. Episódio após episódio, os jovens continuavam perseguindo o mesmo objetivo: voltar para casa. Muitas vezes, eles acreditavam estar prestes a conseguir. Encontravam portais, objetos mágicos, passagens misteriosas ou recebiam novas pistas dos Mestres dos Magos. Mas quase sempre algo acontecia no último instante. Uma nova ameaça surgia, um obstáculo inesperado aparecia ou os próprios personagens precisavam fazer uma escolha difícil. E essa fórmula acabou se tornando uma das marcas registradas da série. O público passava a acompanhar não apenas as aventuras da semana, mas também a esperança constante de que finalmente chegaria o dia em que os heróis encontrariam um caminho de volta. Enquanto isso acontecia nos Estados Unidos, o desenho continuava conquistando novos fãs. Ao longo de 3 temporadas, foram produzidos 27 episódios. A última exibição original aconteceu em dezembro de 1985, mas curiosamente, o maior fenômeno da série ainda estava para acontecer. E ele aconteceria muito longe dos Estados Unidos, e seria bem aqui no Brasil. Quando Caverna do Dragão chegou à televisão brasileira em 1985, ninguém poderia imaginar o impacto que ela teria. A animação rapidamente encontrou espaço entre os programas infantis da TV Globo e logo conquistou uma legião de admiradores. Para milhões de crianças, aqueles personagens passaram a fazer parte da rotina. Era o tipo de desenho que reunia irmãos, amigos e até pais diante da televisão. Com o passar dos anos, as reprises ajudaram a fortalecer ainda mais a sua popularidade. Novas gerações continuavam descobrindo a série, e o mais impressionante é que isso acontecia mesmo sem a existência de novos episódios. Mas existe um motivo muito especial para isso, um motivo que alimentou discussões durante décadas: o final que nunca aconteceu. Quando a série chegou ao fim, os espectadores ficaram sem uma conclusão definitiva para a jornada dos heróis. Os jovens continuavam presos naquele mundo, o Vingador permanecia ativo, e o Mestre dos Magos continuava cercado de mistérios. As respostas que todos esperavam simplesmente não vieram. Com o passar do tempo,
Isso acabou transformando Caverna do Dragão em algo único. Enquanto a maioria dos desenhos encerrava suas histórias e eram esquecidos, a ausência de um desfecho manteve a conversa viva. Durante anos, surgiam teorias de todos os tipos. Alguns afirmavam que os personagens estavam em outra dimensão. Outros sugeriam que todo aquele mundo era uma espécie de teste. E havia ainda teorias envolvendo o próprio Mestre dos Magos e o Vingador. A verdade é que a série original nunca confirmou nenhuma dessas interpretações, mas existe um detalhe curioso. Anos depois, os fãs descobriram a existência de um roteiro chamado Wrecking, escrito por Michael Reeves, um dos roteiristas da série. Esse episódio serviria como uma possível conclusão para a história. Nesse desfecho, o Vingador se redime e revela ser filho do Mestre dos Magos. No fim, o Mestre dos Magos oferece aos heróis a chave para retornar ao seu mundo ou a chance de ficar para continuar lutando contra o mal. E inclusive, se você quiser assistir esse episódio final completo, ele está disponível aqui no YouTube. Essa, caros pupilos, será a próxima escolha que terão que fazer. Talvez seja exatamente isso que torna a Caverna do Dragão tão especial. Ele não foi apenas um desenho sobre monstros, magos e dragões. Foi uma história sobre amizade, sobre crescimento, sobre enfrentar desafios mesmo quando não existe uma solução fácil. E principalmente sobre esperança, porque independentemente dos perigos que encontravam pelo caminho, aqueles jovens nunca deixavam de acreditar que um dia conseguiriam voltar para casa. Mais de 40 anos após sua estreia, Caverna do Dragão continua sendo lembrado com carinho por milhares de pessoas. Agora eu quero saber de você. Qual era o seu personagem favorito? O Mestre dos Magos, o Vingador, Hank, Sheila, Bob, Diana, Eric, Preston ou até mesmo a pequena Uni? Conte aqui nos comentários que eu quero saber. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para mais histórias sobre os desenhos, filmes e séries que marcaram gerações. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.